Shalom, pessoal. Rabino Jacques Kukerkorn para falar com vocês hoje sobre a Parashá Vaishlach. Vaishlach é interessante porque entre as várias histórias contadas aqui está a história da Dina que foi violada, a violação da Dina. E o texto é muito interessante e muito sutil, porque acontece o seguinte. Especificamente eu vou ler para vocês em Gênesis 34:8, e diz: E Hamor falou com eles, com Jacó e os filhos, dizendo: A alma do meu filho Shem se deliciou na sua filha. Eu já vou explicar essa palavra. Se encantou, se deliciou da sua filha. Eu peço, por favor, deem ela para ele como esposa. E depois nós lemos, evidentemente, essa história sobre a vingança horrível que os irmãos da Dina tomaram contra o Shem e todo o clã deles. Agora, por que os irmãos tomam uma medida tão drástica quando o pai do Shem falou que estava chegando para dizer, não, vamos nos unir, vamos criar o nosso mesmo clã, vamos estar todos juntos. E mais interessante ainda, se vocês se lembram do que nós falamos na semana passada, a diferença, dois tipos de amor, Hefetz e Heshek, que um é o amor racional e outro é o amor animal. Ele usa a palavra, quando ele fala dos sentimentos do filho dele, do Hamor, sobre a Dina, ele usa essa palavra que eu falei, deliciou. Em hebraico é Hashka Nafsho. A nefesh, a alma dele, se deliciou, se namorou, gostou dela, mas não de uma maneira animal, senão dessa maneira intelectual, sabendo que ela era boa para ele, uma boa família, etc. Então, vamos tentar entender o que levou os irmãos da Dina a tomarem uma vingança tão horrível, porque eles ficaram tão bravos. O Shem tinha violentado a Dina, a filha do Jacó. Os filhos do Jacó pensaram que as ações do Shem tinham sido motivadas por um impulso natural, por um impulso animal, e que portanto era Hefetz, e não Heshek, que seria dizer, eu quero ficar com ela porque ela é uma família boa, vou me unir a uma família boa. Porém, o Hamor, que era o pai do Shem, sabendo quem era essa família do Jacó, uma família de uma moralidade alta, uma família especial, tentou minimizar todo o tema para evitar mais problemas. Então, ele tomou cuidado de explicar que para a família do Jacó, a família da Dina, que o motivo do seu filho Shem não foi Hefetz, senão Heshek, ou seja, foi um desejo intelectual de estar com ela. O que o seu filho tinha feito não foi somente uma violação, senão, novamente, ele diz, Hashka nafsho bebitchem, que não foi nem sequer o corpo dele, mas a sua alma que desejava a Dina, e que o Shem tinha pensado para ele mesmo que essa é uma moça de um pai que é uma pessoa maravilhosa, uma família de grande honra, então seria uma esposa boa para ele. O que ele teria feito então não teria sido uma violação, mas senão um desejo de ser parte do clã do Jacó. Agora, ok? Por que, então, baseado em tudo isso, os irmãos da Dina conseguiram perceber que existia uma maldade por trás disso e eles ficaram tão bravos? Bom, Magid Dubner Magid, conta uma história. Sempre ele conta histórias para tentar explicar as coisas da Torá. Conta que um homem uma vez deu um grande banquete. E como era comum no mundo antigo, ele colocou sentado na mesa
ao redor dele, primeiro as pessoas mais importantes, as mais importantes, mais sábias, e quanto mais distante dele, menos importante seria a pessoa, segundo a sua estação, o seu ranco, né? Então, e evidentemente, então a melhor comida, a parte mais deliciosa da comida iria para as pessoas mais importantes primeiro. Porém, havia um jovem que não conseguiu se conter. E quando chegou a comida, o primeiro prato que chegou, ele foi lá, pegou e agarrou o primeiro pedaço, o pedaço mais gostoso para ele. O dono da casa ficou meio assim bravo. Aí falou, capaz que ele não estava prestando atenção. O pessoal comete erros. Quando chegou o segundo prato, esse jovem, outra vez, agarrou o melhor pedaço. Agora, o dono da casa, o anfitrião já não conseguiu se conter. Ele, muito bravo, ele olhou para essa pessoa que tinha feito essa ofensa e disse, no início eu achei que você tinha somente feito um erro por falta de cuidado. Mas agora eu observei você e vi que você deliberadamente escolheu o melhor da comida e pegou para você. Suas ações não são resultado de uma falha, senão uma consequência da sua audácia deliberada. Então, Shem, o filho do Hamor, não era diferente desse menino mal comportado. Se o Hamor tivesse pedido desculpa de uma maneira transparente, óbvia, e pelos maus atos do filho dele, então os irmãos teriam continuado a pensar que as ações do Shem foram levadas por um instinto natural, que ele não conseguiu se conter e violentou a menina. Porém, eles teriam sido muito menos bruscos e muito menos, teriam feito uma retaliação muito mais suave, muito menor. Porém, quando Hamor amplificou a ofensa, dizendo que seu filho tinha violentado a Dina não por causa da beleza dela, da atração física, mas porque ele queria ser parte da casa de Israel, a paciência deles acabou. Obviamente, não é correto para uma pessoa dessa maneira, dessa índole, tentar entrar na casa de Jacó, no povo de Israel. E, portanto, ficou óbvio para os filhos de Jacó que Shem e o clã dele, o que eles tinham feito, não foi um ato assim, espontâneo, mas foi algo deliberado e com má vontade. Essa ação merecia a morte. Ele estava tentando não participar da honra da casa de Jacó, mas sim desonrá-la. E por isso é que é óbvio que o que o Shem estava propondo era um casamento para Dina através de mentiras. Então, o Simão e o Levi se sentiram obrigados a buscar a vingança por esse ato tão horrível feito contra sua irmã e contra a casa de Jacó. É isso aí. Eu acho que é um tema complicado, mas o texto é complicado. O texto é difícil e essa acho que é uma boa ideia baseada nas palavras do Maggid Dubno. Vejo vocês no Shabbat e esperando todos na nossa conferência em Brasília daqui 2 semanas, se Deus quiser. Shalom.